Estamos de volta ao segundo bloco e já começamos com a música do grupo Carpe Diem, a Conquista do Paraíso, do compositor Vangelis. Vamos conferir. Muito bom. Antes, nós vamos dar algumas explicações. O que é ideologia, o que é ciência? Ideologias são hipóteses teóricas. Podem ser muito bem estruturadas na filosofia e assim por diante. A ideologia é importante, são hipóteses, todo conhecimento começa com hipóteses. Se torna ciência quando as hipóteses são submetidas à experiência. Aí, se alguém continua mantendo a ideologia, mesmo quando a experiência diz o contrário, aí já é má fé. A ideologia é nefasta, ela não faz bem. Por exemplo, a ideologia marxista foi submetida à experiência. Foi submetida à experiência no leste europeu. Foi submetida à experiência em outros países do mundo. Não deu certo, fracassou tudo. Os países perderam todo o tempo, a Rússia perdeu 40 anos, a Alemanha do Norte perdeu. E os países que ainda resistem, que aliás são pouquíssimos, é a Coreia do Norte praticamente, é uma tragédia. Pessoas passam fome. Quando as pessoas continuam falando que essa ideologia é boa, é má fé. A mesma coisa vai acontecer agora se essa hipótese da ideologia de gênero, ao ser submetida à experiência científica, ela não for comprovada. E assim, nos países do norte da Europa, nos países nórdicos, são 5 países, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia e a Islândia. Desses 5 eu conheço 4. Estive em Oslo, Estocolmo, Copenhagen e Helsinki. Na Noruega, eles foram comprovar, porque esses países tinham o governo dos ministros, o coletivo desses 5 países, destinavam verbas, durante 15 anos, destinaram verbas para a propaganda da ideologia de gênero. Agora, em 2013, suspenderam totalmente as verbas. Por quê? Vamos começar a ver este vídeo agora. Stille et par spørsmål. Kommer fra NRK. Nei. Jo, det er ikke tull. Det er ikke tull. Det er et seriøst program. Jeg har litt vanskelig for å tro det når jeg ser det. Hva skal det her brukes til, egentlig? Jeg går, jeg. Du går? Jeg går dit inn i stedet, jeg. Vet dere hvilket land som er mest likestilt i hele verden, ifølge FN? Nei. Hva skal jeg bli, tro?
Dette var noe for gutter. Kjøkkenet er Norges største arbeidsplass. Og nå kan det bli godt å få sove. Vi har akseptert at kjønnsforskjellen ikke ligger i hodet. Kvinner de er ikke så enspora som menn. Kvinner er fra Mars, menn er fra Venus. Eller er det omvendt? Kvinneegenskaper og mannsegenskaper. Stadig flere jenter studerer medisin. Verdens beste på likestilling. Vi har veldig langt igjen. Unge velger mer tradisjonelt i dag enn for 15 år siden. Ja, det er det som er paradokset, ikke sant? Det er rart. Veldig rart. Det er jo et mysterium. Og jeg tenker, hadde jeg hatt forklaringen på det? Dette er meg, og dette er månen min. Vanligvis sitter jeg her sammen med Bård og Atle og finner på vitser. Men i dag skal jeg ikke finne på, men finne ut ting. I stedet for å tulle med samfunnet, skal jeg prøve å forstå det. I 2008 ble Norge kåret til verdens mest likestilte land. Norske kvinner har gått fra å være hjemmeværende husmødre til å bli lærere, leger, advokater. Jeg virker nok ganske streng. Partiledere. Vi må gjøre de riktige valgene. Og statsministre. Nå får det vel være nok. Og vaktmestere. Jeg er vaktmester her, jeg. Er du vaktmester? Du som er dame kan vel ikke noe sånt nå vel? Men det er noe som skurrer i likestillingslandet Norge. Det er noe som ikke henger på greip. Jeg har nemlig trodd at vi i Norge nå er kommet så langt at alle kan gjøre hva de vil, og at det derfor er damer og menn i alle yrker. Men sånn er det ikke. O paradoxo da Noruega. Essa primeira parte tratou disso. Esse documentário, ele se chama Lavagem Cerebral, ou seja, foi feita uma lavagem cerebral na Noruega para dizer que as mulheres desejam as mesmas profissões que os homens exercem. Depois de 15 anos, o paradoxo da Noruega foi completamente o contrário, nós vamos ver depois. Ou seja, não funcionou. A Noruega é o país, como os países nórdicos, são os países mais avançados do mundo em todos os sentidos. Então lá, todas as profissões são muito valorizadas. Professora, enfermeiro, engenheiro, todos. Você tem um trabalho, você ganha bem. Músicos, todos ganham muito bem. Ou seja, as pessoas podem escolher qualquer trabalho que ele será digno. Quando as pessoas podem escolher, o que vai acontecer entre homens e mulheres? Nós vamos ver, por exemplo, neste documentário que no Paquistão, por exemplo, as mulheres adoram, querem ser engenheiras, querem trabalhar em computador e assim por diante, porque aí ganha mais. Mas se no Paquistão, como na Noruega, as mulheres pudessem escolher enfermagem, pudessem escolher professoras e ganhassem o mesmo nível, nós vamos ver o que iria acontecer também nesses países, inclusive no Brasil. Tá? Então, o documentário surgiu na Noruega, foi a TV nacional da Noruega. Esse documentário ele foi feito por um sujeito, esse que apresenta aí, ele trabalha na televisão, mas é também um sociólogo. E ele começou a ver o seguinte, por que na Noruega não funcionou a ideologia de gênero? Depois de 15 anos de propaganda maciça. Aí ele falou assim, eu vou pesquisar isso. Começou a ver dentro do seu próprio país e depois foi para todo quanto é lugar, tanto nas áreas biológicas, quanto em todas as outras áreas antropológicas, sociológicas, pesquisas feitas durante muito tempo. E o que os cientistas vão dizer a ele? Ele começou na Universidade de Oslo e vai contrapor aqueles que eram adeptos da ideologia de gênero, faz perguntas para eles, tem um determinado tipo de resposta, ele não se satisfaz porque as respostas não dão segurança científica, então ele vai buscar a ciência e depois volta lá.
toda essa novela nós vamos ver exatamente no nosso programa de ideologia de gênero. Fique atento, porque a gente precisa aprender. Os bispos estão desesperados. Em todos os lugares, os bispos estão morrendo de medo de uma lei ser aprovada sem o pessoal saber o que se trata. Por que no Congresso Nacional não conseguiu passar e agora eles tentaram de outra forma, através dos municípios? É claro que alguns municípios já rejeitaram, como em caso de São Paulo, por exemplo. Aqui em Belo Horizonte, a tendência é de rejeição desta lei. Mas a gente não sabe o que pode acontecer com os bispos, com as dioceses e cidades do interior, onde há cidades em que os vereadores têm dificuldades e limites na compreensão das coisas. Então, por isso que os bispos estão muito preocupados, principalmente os bispos das dioceses menores do interior do nosso estado e do interior do Brasil de modo geral. Voltamos daqui a pouco para continuar o nosso programa.